Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo. Estamos aqui com a nossa aula número 6 do nosso canal Química com Gigo. E hoje nós vamos falar sobre algumas substâncias que estão aparecendo aí na mídia, não em termos médicos, não se devemos ou não utilizar essa medicação, mas sim em relação às suas características químicas, tá bom? Porque como são substâncias que estão sendo muito divulgadas, a possibilidade dela aparecer na prova é muito grande. Então nós precisamos tratar aqui sobre os compostos que aparecem, as funções orgânicas e algumas características que tem ali dentro da própria cadeia que ele pode perguntar em prova, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Nunca se esquecendo de, no final da aula, aí, dar o famoso joinha para nós, que ajuda bastante no nosso canal. Não esqueçam também de clicar aí no sininho e fazer parte do nosso canal para que você, toda vez que nós publicarmos uma nova aula, você seja notificado, tá bom? Não se esqueça disso. Então vamos ver hoje algumas substâncias que estão aparecendo aí na mídia em termos de características químicas. Entre elas a famosa ivermectina. Oh, já está todo errando aqui. Vamos lá. Então tá aí, ó. Primeira substância, a famosa ivermectina. É um fármaco usado para o tratamento de vários tipos de infecções por parasitas, tá bom? Bom, se vocês observarem, a ivermectina ela pode aparecer para nós em dois tipos de estrutura. Na verdade, elas aparecem combinadas, tá? E quando elas aparecem, observe que, na verdade, é um jogo de 7 erros, né? Mas aqui não há um erro. Há uma diferença muito pequena, muito sutil entre as duas. Observe que apenas na molécula de cima, que é o beta-1A, ela aparece ali para nós um carbono a mais. Bom, o restante é tudo exatamente igual, tá bom? Bom, o que eu gostaria aqui nessa molécula é de identificar uma série de detalhes a respeito de características de compostos orgânicos. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente marcar ali em cima para você, ó. Primeiro, nós estamos vendo aqui grupos OH ligado a carbonos saturado, identificando funções álcool, né? Você vê um outro álcool aqui embaixo, ó. Temos uma outra hidroxila no de baixo. Eu não vou fazer na beta-1B, porque é a mesma coisa, né? O que mais que a gente está vendo? Estamos vendo oxigênio entre carbonos. Olha lá, ó, vou identificar todos eles aqui para vocês, ó. Oxigênio entre carbonos identificam a função éter, certo? Então, nós temos aqui, ó, vários éteres entre carbonos. William, por que esse aqui de cima não é um éter? Porque observe que o seu vizinho aparece um C-O. Então aqui nós temos a função éster, certo? Cuidado, porque a função éter dá muita confusão, porque o aluno não olha quem é o carbono que está do lado. Então, para ser um éter, ele tem que estar entre carbonos. Olha lá que eu estou identificando para você, ó. Para ser um éster, ele tem um C-O de um lado. E se tiver um C-O dos dois lados, William, um de cá e outro de lá, ó. Aí ele passa a ser a função anidrido, tá? Então toma cuidado para saber identificar essas características. Outro detalhe também que muitos alunos ficam na dúvida é por que tem essa simbologia dessa maneira aqui, ó. E a outra simbologia feita nas ligações é assim, ó, tudo tracejadinho. É porque a nossa molécula é uma figura tridimensional, tá? Ela não é uma figura plana. Então, o risquinho que está mais destacado significa que ela está saindo para fora do papel. E o que está tracejado significa que ele está entrando no papel. Então, nós temos uma figura no plano, para dentro está a hidroxila, para fora, veja que ali não tem nada identificado, mas aqui, gente, você precisa se lembrar que aqui nós temos o que aqui, na verdade? Um CH3, tá? Temos um carbono ali na ponta, que não é identificado nessa figura quando nós fazemos a estrutura
por bastão, que é essa figura cheia de risquinho, tá? Um outro detalhe também que eu queria identificar aqui na ivermectina é a presença de duplas alternadas com simples. Nós chamamos isso de alcadienos conjugados. Dupla, simples, dupla. Tá bom? Então, essa característica também você consegue identificar aqui nessa molécula. Tá? Outra coisa também que eu gostaria que você visse. Observe, por exemplo, esse carbono aqui, ó, que eu estou identificando para vocês. Isso aqui é um carbono quiral. Um carbono com os 4 ligantes diferentes. Tá? Então, ali, ó, você precisa saber identificar esse tipo de estrutura. Aqui, ó, esse carbono aqui também é um carbono quiral, já de cadeia fechada. Um carbono com os 4 ligantes diferentes, tá? Esse carbono aqui também é um carbono quiral. Ó, também identificado, ó, outro carbono quiral aqui, ó. E, na verdade, você tem que lembrar que aqui tem um hidrogêniozinho e aqui embaixo nós temos um CH3. Tá? Então, são características que você observa aqui na ivermectina. Então, ela apresenta aí uma estrutura bem grande. Não é possível que ela pedir para você achar a fórmula molecular desse composto, contando carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Uma molécula muito grande. Ia perder um tempo muito grande para fazer a identificação, mas pode ser que ele queira, tá? Então, fica aí como exercício para você treinar e achar aqui a fórmula molecular da ivermectina, tá bom? Essa é uma substância aí que está sendo bem divulgada na mídia. Uma outra substância também que está aparecendo bastante é a famosa azitromicina, que é um antibiótico usado no tratamento de várias infecções bacterianas, tá bom? Vamos aqui também identificar, opa, vou voltar ali. Vamos identificar aqui, ó, algumas características. Opa. Vou pegar aqui uma caneta. Vamos identificar aqui algumas características dela também para você. Ó. Observe que também aqui aparece o negócio quando ele vem identificado desta maneira, mostrando que está para fora do papel, e desta maneira, quando ele está para dentro do papel, tá bom? São figuras tridimensionais. Bom, então aqui, ó, vamos de novo, ó, você consegue identificar hidroxilas ligadas a carbonos saturados, então identificando função álcool, tá? Lá temos vários álcoois, vamos marcar eles todos aqui para você, ó, um monte de hidroxilas identificando função álcool. Depois nós temos oxigênios entre carbonos, olha lá, ó, ele aparecendo numa cadeia fechada. Grupo metóxi, que é o oxigênio com um CH3, também função éter. Olha lá, ela de novo aparecendo, função éter. Tá bom? Aqui nós já temos também, ó, o C-O, e depois vem carbono, identificando função éster. E, diferentemente da anterior, também apareceu uma outra função orgânica aqui, ó, nitrogênio ligado a carbonos que não tem dupla O. Função amina, certo? Se nós tivéssemos um nitrogênio, vamos colocar aqui no cantinho aqui para você, ó, um nitrogênio ligado a C dupla O, aí teríamos a função amida, certo? Mas nós temos ali função amina. No caso da amina e no caso do álcool, também é bom a gente lembrar que eles também podem sofrer classificação, dependendo do tipo de estrutura. Só que, apesar dos nomes serem os mesmos, as características para identificação são diferentes. Quando a hidroxila está ligada num carbono primário, o álcool é primário. Quando a hidroxila está ligada num carbono secundário, um álcool secundário. E hidroxila ligada num carbono terciário, um álcool terciário. Quando que o carbono é primário? Quando está ligado com até um carbono. Primário com secundário com 2 carbonos, terciário com 3 carbonos. Tá bom? Então você observa que aqui, ó, essa estrutura nós temos um carbono ligado com 3 carbonos, ó, 1,
2, 3 carbonos. Ó. Então, aqui eu tenho um álcool terciário. Já esse carbono aqui, ó, ele está ligado com 2 carbonos. Portanto, ele é um álcool secundário. Tá vendo a diferença? Aqui, ó, nós temos um carbono ligado com 2 carbonos. Ó. Então, nós temos também um álcool secundário. Tudo bem? Já a amina também tem as mesmas classificações. Primária, secundária e terciária. Só que os critérios são diferentes. Uma amina é primária quando ela está ligada com apenas uma cadeia carbônica. Secundária quando está ligada com 2. E terciária quando ela está ligada com 3 cadeias. Vejam que aqui, ó, as nossas aminas estão ligadas com 3 cadeias carbônicas. 3 cadeias carbônicas, ó, uma cadeia aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, ó. Então aqui eu tenho uma amina terciária. Aqui também, ó, 3 cadeias carbônicas, uma amina terciária. Para a amina ser primária, ela tinha que estar ligado com uma cadeia carbônica apenas. E secundária, está ligado com 2 cadeias carbônicas. Tá bom? No caso dessa estrutura, nós também temos presenças de carbonos quirais, carbonos com os 4 ligandos diferentes. Ó, aqui você consegue identificar um. Aqui nós temos um outro. Ó. Aqui também tem mais um. Tá bom? Então, vários carbonos quirais. Ó, aqui tem mais um carbono quiral. Aqui também, ó, que tem um hidrogêniozinho, ó, mais um carbono quiral. Um carbono com os 4 ligantes diferentes. Isso significa que ela vai apresentar isomeria óptica. Então, vai ter vários isômeros ópticos diferentes. Tá bom? Tudo bem? Então, tá aí uma segunda substância, a azitromicina, um composto utilizado como antibiótico também. Está aparecendo bastante aí na mídia. Terceiro composto, a nitazoxanida, conhecida como famosa Anita. É um vermífugo antiparasitário de amplo espectro, indicado para amebíase e giardíases. É capaz de conter infecções causadas por vermes e curar doenças como teníase, ascardíase, amarelão e barriga d'água. Tá bom? Mas vamos ver aqui as características relacionadas às propriedades orgânicas. Então, aqui em cima, ó, a gente consegue identificar de novo C-O, O. Aqui nós temos um éster, tá bom? Aqui apareceu, ó, diferente, ó, nitrogênio ligado a C-O. Então, apareceu aqui para nós a função amida. Esse aqui, ó, eu gostaria de deixar identificado para vocês. Quando nos compostos orgânicos nós trocamos o oxigênio por enxofre, ele põe o til na frente. Então, por exemplo, quando nós temos um álcool e nós substituímos o oxigênio por um enxofre, viramos um tioálcool. Quando nós temos um éster e substituímos os oxigênios por enxofre, ele vira um tioéster. Tá bom? Então aqui, ó, nós tínhamos um oxigênio nessa posição do enxofre. Ó. Então nós tínhamos um éter, virou um tioéter. Tá legal? Essa característica aqui da ponta que talvez possa complicar um pouquinho a sua vida. Nós precisamos nos lembrar que os compostos orgânicos, em algumas situações, ele pode reagir com ácido nítrico. Lembra do ácido nítrico? HNO3. Vamos montar a fórmula do ácido nítrico? O ácido nítrico é assim, ó, ele tem uma ligação com o oxigênio, uma ligação com o nitrogênio. O nitrogênio faz 2 ligações com o oxigênio e também pode aparecer aqui um outro oxigênio na famosa ligação covalente dativa, hoje muito questionada, né? Muita gente representa por 2 risquinhos, ó. Tá? Aí o que acontece? Nas reações orgânicas, ele perde essa hidroxila aqui, ó. E é essa parte aqui que entra no composto orgânico.
e ele dá origem para nós o que nós chamamos de nitrocomposto, o famoso NO2, tá? O NO2, essa ligação covalente que a gente está representando aqui para você na forma de uma dativa, eu posso ter um deslocamento do elétron, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, é justamente o que ele aparece aqui na estrutura para você. Ó. Eu tive um deslocamento dos elétrons, então o oxigênio passa a ter o elétronzinho, e o nitrogênio, que ficou com a falta dele, fica representado com a carga positiva. Porque senão, se você observar, ó, o nitrogênio está com 4 ligações. Ó, tá? Então, é justamente para representar essa diferença da movimentação da nuvem eletrônica, para você não ficar imaginando que o nitrogênio, que é um elemento do grupo 5A, passe a fazer 4 ligações. Tá bom? A gente está acostumado com ele fazendo 3 ligações. Então, é uma maneira ali de nós representarmos. Então, na verdade, o que você está vendo ali é um nitrocomposto, é o NO2, tá? Então, também uma função orgânica. Outra coisa que a gente está vendo aqui é a presença do aromático. Mas lembrar que aromático não é função orgânica, tá? Função orgânica são, na verdade, não poderiam ter esses outros grupos se nós tivéssemos apenas carbono e hidrogênio, daríamos origem aos famosos hidrocarbonetos. E aí, uma classificação dos hidrocarbonetos são os aromáticos, tá? Pode aparecer aqui para nós. Veja que os aromáticos é aquela famosa situação do anel benzênico, lembra? Onde nós temos aqui uma movimentação dessas insaturações, apresentando um fenômeno conhecido como ressonância, que é essa movimentação da ligação π dentro da cadeia carbônica. Tá? Especificamente para esse tipo de composto que está mostrado aqui, da Anitta, nós não temos carbonos quirais, não temos carbonos assimétricos, com os 4 ligantes diferentes. Tudo bem? Então era isso que eu queria mostrar hoje para você. As 3 substâncias estão bem divulgadas aí na mídia nos últimos dias, e a possibilidade dele aparecer em prova é muito grande, né? Então a gente gosta aí de deixar identificado para a gente não se esquecer na hora de fazer os nossos benditos vestibulares da vida. Tá legal? Esse que é o nosso objetivo, a gente fazer uma identificação das características orgânicas desses 3 compostos que apareceram aí para nós. Agora a questão da aplicação ou não deles, aí já é uma questão de médicos, né, que podem identificar se você deve ou não usar essas medicações. Eu não tenho nem habilidade para poder fazer esse julgamento, tá? Tudo bem? Bom, então tá aí, isso é o que a gente queria relembrar hoje com a nossa aulinha. Não esqueçam aí de deixar, se você gostou do nosso famoso joinha, não esqueça de deixar aí, apertar o sininho para ver se você, toda vez que a gente fizer uma nova aula, você seja notificado, tá? E também não esqueça de deixar os seus comentários. Se você quer que a gente relembre algum assunto, alguma matéria, algum conteúdo, para a gente ter aí uma base para poder montar as próximas aulas para vocês. Tá joia? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, passem para os amigos, indiquem para os inimigos também o nosso famoso canal Química com Gigo, tá? Te aguardo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.